Olá! Esta é uma série de vídeos sobre o ensino de idiomas, sobre todos os métodos e abordagens, a história do ensino de idiomas no mundo. Então, se você não assistiu aos vídeos anteriores, eu vou deixá-los todos aqui na descrição. E não esqueça de deixar o seu like para que eu entenda que você quer continuar a série. Então, sempre quanto mais likes vocês deixarem, mais eu vou entender que vocês querem que eu continue com esta série de vídeos. Hoje nós vamos falar sobre a abordagem natural. Então, a abordagem natural ela foi desenvolvida por Trace Terrell, né? E junto com Stephen Krashen, ele escreveu um livro sobre abordagem natural. Então, em que consiste essa abordagem natural? Ela dá um valor muito grande para o input, que a gente chama em inglês de input, que é a entrada, né? Que é o que que o aluno vai ouvir, né? O que ele vai escutar, o que ele vai ler, então, é que ele vai colocar as coisas para dentro, né? Assim como a criança, né? A criança ela passa um bom tempo, né? Quando ela nasce, ela fica um bom tempo, até mesmo durante a gravidez, né? Ela já escuta, né, as pessoas falando na língua do país dela, né? No país em que ela está. A mãe fala, o pai fala, a família, as pessoas, ela escuta. Quando ela nasce, ela continua escutando, né? E depois ela vai desenvolver a fala, né? Então ela escuta muito, e esse método ele traz muito isso, né? De você escutar muito, de ter essa entrada muito desenvolvida nesse método, né? Ele é muito nessa abordagem, né? Ela é muito baseada nisso. A gramática ela fica um pouco mais como uma lição de casa, como uma coisa para fazer depois da aula, né? E durante a aula o professor fala somente na língua-alvo, mas o aluno ele pode falar na língua materna dele ou na língua-alvo. E quando ele fala na língua-alvo, o professor só corrige se o que ele disser impedir de uma certa maneira a comunicação. Your first line is, my name is Claude, so just repeat after me. Je m'appelle Claude. Je découpe plow. Os erros, se forem erros que realmente impeçam a comunicação, que realmente coloquem a comunicação em risco, aí o professor corrige, mas se for um detalhe que não represente problemas de comunicação, o professor não vai corrigir o aluno. Então, o que vocês acham disso, né? Coloquem aqui nos comentários como vocês costumam trabalhar. Vocês costumam trabalhar muito com esse input, colocar muita informação para o aluno escutar muito, ler. E quando vocês acham que o professor deve corrigir o aluno? O professor deve corrigir a todo tempo, né? Tudo que o aluno fizer que não estiver correto, o professor deve corrigir, ou o professor deve corrigir somente quando aquele erro for um impedimento à comunicação. Eu quero saber a opinião de vocês, como vocês fazem e como vocês acham que é o ideal. Nessa abordagem, a comunicação é o que é importante e não as regras. Terrell, enfim, ele também estuda outros teóricos, né? Como Lozanov, Asher e Gattegno. Bom, se for italiano é Gattegno, né? Se for italiano, Gattegno, se for... Enfim. E essa abordagem é dividida em alguns princípios. O primeiro, por exemplo, é o valor da compreensão. E nesse ponto, ele tem muito a ver com os estudos de Lozanov, que valorizava muito essa questão da compreensão. O segundo princípio é a questão do emocional, do afetivo na aprendizagem, né? Então, se considerava que essa questão afetiva poderia impedir o aluno de aprender bem. Medos, né? Qualquer questão afetiva poderia ter um impacto na aprendizagem do aluno. O terceiro princípio é que a gramática ela não ocupa
uma posição central na aprendizagem. E essa questão, ela tem a ver com a aprendizagem da criança. Então, esta abordagem, ela vê o aprendizado do adulto como o aprendizado da criança. Então, assim como a criança aprende de forma natural, por isso que é a abordagem natural, assim como a criança aprende de forma natural, sem estudar a gramática, né? E ela passa aí, ela tem muita entrada, né, de informações e depois ela começa a falar. Então, eles acreditavam que o adulto poderia aprender da mesma forma. Então, a gramática ela não é tão importante. Ela até é estudada, mas ela não é tão importante. O importante é entrar informações e ter essa comunicação depois, né? O que vocês acham sobre isso? Eu gostaria de saber a opinião de vocês, de ler nos comentários, trocar uma ideia sobre isso, sobre essa questão de comparar a aprendizagem do adulto com a aprendizagem da criança, né? Eu, né, particularmente, acredito que a aprendizagem do adulto seja diferente da aprendizagem da criança. Até porque a criança, ela aprende, né, assim, só com entrada de informações e ela reproduz até uma certa idade, né? Porque depois ela começa já a ir à escola, a ser alfabetizada. E a gente sabe que hoje em dia, inclusive, as crianças estão começando a ser alfabetizadas muito cedo, né? Crianças mais ou menos de 4 anos já começam o processo de alfabetização, 4, 5 anos, né? E então, depois ela passa aí por um período muito longo na escola e ela aprende o idioma, a língua materna dela na escola, ela estuda, né, essa língua materna, a escrita, as regras de gramática, durante muitos anos, né? E então ela vai aperfeiçoando aquilo. Então, não é só, na vida dessa criança, não é só o input e o que ela coloca a comunicação para fora. Ela tem uma parte formal também que começa muito cedo, né? Com 6 anos ela já começa, de repente, a começar a ler as primeiras palavras, 6, 7 anos. E, então ela ainda é criança, mas ela já está inserida numa aprendizagem mais formal do idioma. Mas o que vocês acham disso, né? É possível aprender de maneira natural, só ouvindo e falando? E não deixe também de compartilhar este vídeo com todos os professores que você conhece, não só com os professores, né? Porque os alunos, é importante que os alunos também conheçam um pouco dessa história dos métodos, né? Até porque, né, eu não sei se vocês perceberam que este método é um método que é defendido por muitas pessoas que ensinam idiomas, né? Na internet, por exemplo, né? Nem todas essas pessoas são professores, eventualmente, mas eles se encantaram com esse método natural e até modificaram um pouco, com essa abordagem natural e até modificaram essa abordagem um pouco, porque eles defendem que o aprendizado do adulto pode ser natural assim como o da criança, e até mesmo sem esforço, sem estudo de gramática, né? Vocês já devem ter ouvido por aí isso, vocês já devem ter visto muito por aí, né? Então é interessante para o seu aluno que ele conheça essa história, que ele saiba de onde vêm essas ideias. E o quarto princípio é a língua como instrumento de comunicação, né? A língua, ela serve para a comunicação, mais do que para qualquer outra coisa. Isso, de uma certa forma, eu concordo com esse princípio, né? Mas eu não concordo com todas essas questões da abordagem natural. Mas, como eu sempre falo em todos os vídeos, eu sempre pego um pouquinho de cada coisa, né? Então, essa parte do input eu acho interessante, mas eu não trabalho com os meus alunos só com essa entrada de informações. Eu trabalho também com a produção desde o início. Mas a entrada também é muito importante que o aluno ouça muito, que o aluno escute muito do idioma que ele está aprendendo, né? Que ele leia bastante também. Esta é a minha opinião, eu quero ouvir a sua, eu quero saber como você faz com os seus alunos, que ponto que você acha interessante nesta abordagem, que ponto que você acha que não é interessante, que não é bom. E há também nessa época muita discussão sobre, né? Houve muita discussão sobre a questão da aprendizagem e da aquisição, né? Mas há muita
muitos estudiosos não concordam com algumas coisas, então cada estudioso, cada teórico vai defender algo diferente. Então, existem aqueles que defendem, né, a ideia de que a aquisição é natural, que é como a criança aprende no começo, pelo menos, né, da vida dela, quando ela ouve, escuta, né, as pessoas falando e depois ela vai reproduzindo de forma natural, ela está no processo de aquisição. E quando ela vai à escola e tem uma parte, ela tem a aprendizagem que é algo mais formal e consciente, porque ela sabe que ela está fazendo aquilo, né? É uma coisa feita de forma proposital. E há teóricos que não concordam com isso também, com essas duas, com essa definição de aquisição de aprendizagem. Então, há um pouco de tudo, né? É difícil dizer aquilo que é, não existe uma verdade absoluta, porque há muita discussão ainda a respeito disso, né? E nós também, vendo por esse lado, né? Pensando nessa definição como uma definição correta, digamos assim, né? Mas aí depende de cada pessoa, porque existem teóricos de que defendem várias coisas diferentes, mas pensando por esse lado, o aluno também tem momentos de aquisição e momentos de aprendizagem, porque ele pode assistir a um filme e, de repente, aprender alguma coisa natural, um pouco mais, de forma um pouco mais natural. E ele também, no momento em que ele está estudando realmente a língua, de forma mais consciente, ele vai estar no processo de aprendizagem, né? Então, mas há muita discussão sobre esse tema também. Então, eu aguardo os comentários de vocês aqui, né? Aguardo essa discussão, porque ela é muito rica e ela traz aspectos importantes para que todos nós possamos refletir sobre cada uma das abordagens, cada um dos métodos que nós vamos estudar nesta série. Até o próximo vídeo!